Boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês, dando sequência a essa série de lives sobre psiquismo humano. Essa é a última live, para encerrar essa série. Talvez o ano que vem continuemos com outros assuntos, outros temas, talvez variados, ainda vários projetos, mas nenhum definido ainda. Hoje nós vamos falar sobre a visão espiritualista e o psiquismo humano. Quem estará aqui conosco hoje é a Cristiane Zavatti, que já esteve conosco falando anteriormente sobre trabalho voluntário, e o psiquismo humano, a doação ao próximo, e também sobre o gênero e o psiquismo humano. Lembrando que essa e todas as outras lives dessa série de psiquismo humano, que começou lá por volta de agosto, estão disponíveis no IGTV para quem quiser. Vale a pena, uma encadeia na outra, os assuntos são imbricados, não tem como, uma é um pouco uma continuidade da outra, e a ideia foi fazer dessa forma mesmo, que fosse uma construção, um crescendo. Tem para todos os gostos, temas. Quem quiser, por favor, assista, acompanhe e sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vamos ver se a Cris já está online aqui, eu vou chamá-la. Pronto, está aqui. Aguardando ela entrar. Bom, sou Eduardo Guarida, para quem não me conhece, sou médico, psiquiatra, psicodramatista, tenho formação em acupuntura e sou um curioso, estudo um monte de coisa, leio um monte de coisa. Tudo bem, Cris? Boa noite. Olá, boa noite. Bem? Você não quer enquadrar um pouquinho melhor aí? Tá bom o enquadramento, dá para melhorar. Bom, sim, tá ótimo. A Cristiane é engenheira, trabalha na aeroespacial, tem um currículo vastíssimo aí, longuíssimo, super qualificada. Também é palhaça nas horas vagas. Parece que não é só nas horas vagas, nas horas sérias, parece também a palhaça mora aí dentro, que é sempre bom. Ela teve aqui na live sobre doação ao próximo, falando de palhaçaria, uma palhaçada isso que eu faço com ela, mas a palhaça oficial é ela. Bom, para começar, eu queria, antes de você começar a falar, queria trazer duas falas que acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar hoje com essa série sobre psiquismo humano, que foi falando da abordagem plena do ser humano, tivemos a live sobre ciência e religião com o professor Marcelo Lopes, que é orientador da Cristiane, para quem não viu, vale muito a pena, que trata um pouco dessa divisão entre religião, ciência e filosofia. Essas três ciências que nascem, têm uma origem comum em todos os estudos milenares que você for ver da Índia, do Egito, de qualquer tradição, Tibete, China. Tudo era uma coisa só, tanto que os grandes sábios, eles eram médicos, filósofos, engenheiros. Aqui o cara que está mais perto da gente, que a gente consegue aprender essa multiplicidade, é o Leonardo da Vinci, extremamente conhecido, extremamente famoso, que diz, isso a Lucilena Galvão da Nova Acrópole, que fala que até era bom cozinheiro também, não só tudo isso, mas também cozinhava bem. A gente conhece mais pelas pinturas, mas é notório, é conhecido as habilidades dele como inventor, pesquisador, mas isso os árabes também, Avicena, os grandes tratados, Patanjali, que escreveu o Yoga Sutra, disse que era médico, estudioso de línguas, como vários outros sábios. Bom, vou parar de falar as frases que eu quero falar. Vou falar a definição de saúde dada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 22 de janeiro de 1998. Curiosamente, essa definição de saúde ela não é tão fácil de encontrar assim. Quando você coloca no Google, aparece a mais antiga que eu vou falar depois. Então, em 98, a OMS fala o seguinte: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E aí eu já vou falar a outra definição anterior, que é de 50 anos antes, de 1946, da própria OMS,
que define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O espiritual não fazia parte. E não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, em 98, a OMS acaba por acrescentar essa dimensão do ser humano super importante, milhares de críticas possíveis ao que quer dizer espiritual. Isso traz muito preconceito. A ideia dessa série de lives foi quebrar esse preconceito, por isso o nome espiritual aparece só nessa última live. Falamos de psiquismo humano, ou seja, da amplitude que é o ser humano, a complexidade do elemento humano da Terra e o que ele traz de diferencial em relação aos outros seres que aqui estão, convivem conosco, né? Plantas, animais, porque não minerais, eventualmente, é uma outra discussão isso. A própria OMS traz isso para junto, a dimensão da espiritualidade, por ter provas cabais de inúmeros trabalhos científicos falando da importância da fé ou da religiosidade ou da espiritualidade, um termo mais amplo, que é o que se propõe discutir esta live, na saúde do humano. Bom, Cris, falei demais, segue você aí. Tem aí mais 53 minutos só para você. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Ainda mais para falar desse tema tão amplo, né? Tão bonito, assim, que é a espiritualidade, espiritualismo. E eu gostaria, assim, de começar a nossa live pedindo para que quem estiver presente, quem estiver depois assistindo, esteja aqui presente neste momento. Então, a gente vai fazer algumas respirações conscientes aqui. E eu gostaria de pedir para que fechassem os olhos. E agora a gente vai inspirar e vamos inspirar tudo de bom que a gente gostaria. Então é muito amor, muita paz, prosperidade, felicidade. E na hora de expirar, expire coisas que você quer mandar embora. É estresse, cansaço, raiva, angústia. Então vamos inspirar novamente as coisas boas. E expirar o que tem que ir embora. Então, inspire o que tem que vir e expire o que tem que ir. Então, agora, acho que a gente pode começar. Esse exercício, ele é muito importante fazer sempre. Sempre que a gente quiser se manter consciente, sempre que notarmos que estamos ansiosos, angustiados, e pode durar pelo tempo que precisar, né? Então, nós estamos trazendo o que for bom pra gente. E a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade. Eu gostaria de trazer uma frase. Eu vou combinar muita coisa hoje. Eu vou querer combinar um pouquinho, vou falar um pouquinho de filosofia, religião, ciência. Então a gente vai mesclar um pouquinho algumas coisas. As três ciências irmãs que antes eram uma coisa só e foram separadas ao longo da história. Quem quiser saber um pouquinho dessa história, veja a live com o professor Marcelo Lopes sobre ciência e psiquismo humano. Tá tudo lá. Vamos ver no que vai dar, né? Hoje a conversa. Vamos ver o que eu consigo falar, né, nesse curto espaço de tempo, né? Primeiramente, eu gostaria de falar uma frase de Carl Sagan pra gente. Então, vamos começar com espiritualidade. Olha, a gente vai começar a falar disso com Carl Sagan. Ele diz uma frase: em algum lugar, algo incrível está esperando para ser conhecido. E eu gostaria de começar essa frase pedindo para que a gente, né, esse lugar incrível, esse algo que a gente precisa encontrar, está dentro da gente, né? Então, tanto pode estar fora, quanto pode estar dentro. Então, ele pode ser muito mais profundo que isso. E ele é algo incrível, está aí esperando para ser conhecido. Você mesmo. Você mesmo é uma pessoa incrível esperando para ser conhecida, né? E gostaria de convidar a todos a fazer essa reflexão, né? E eu gostaria muito, assim, a gente vai falar um pouquinho de filosofia, a gente vai falar de felicidade, vai ser interessante. E eu gostaria de começar com uma música para provocar uma reflexão, né? De todos, assim. Até para justificar o porquê dessa busca por espiritualidade, né? Então, é uma música que eu gosto, então eu vou, na verdade, fazer algumas perguntas e gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas, né? A primeira delas é: para ser feliz, do que o ser humano necessita?
o que faz a vida ser bonita? E a resposta, onde está escrita, né? Para ser feliz, o quanto de dinheiro precisa? Como é que se conquista o paraíso? E quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? Então, assim, são perguntas aparentemente simples, mas são realmente muito profundas, né? E, na verdade, essa reflexão, essas perguntas, fazem com que a gente olhe para dentro da gente. Porque as respostas estão dentro. Eu não posso procurar essas respostas fora, porque cada um tem a sua resposta, né? Cada um traz consigo a sua resposta, né? Então, por que que eu tenho que fazer esse mergulho na espiritualidade, né? Por que que eu tenho que transcender? Por que que eu tenho que pensar em mergulhar em mim, né? Para quem acredita em Deus, mergulhar em si, também conhecer o divino. Para quem não acredita, mergulhar em si, né? Então, por que que eu tenho que fazer isso? Primeiro lugar, né, que eu vou falar assim, muitas coisas também são opiniões minhas, e é legal se a gente puder, assim, conversar sobre isso, né? Por quê? Porque quem gostaria de conhecer... Primeira coisa, assim, eu acho que é legal fazer uma dinâmica agora, que eu gostaria que vocês refletissem. Se eu perguntar para vocês, quem gostaria de conhecer Deus, né? Quem responderia que sim? Né? Eu gostaria que as pessoas me dissessem, assim, falassem, eu posso falar para vocês que eu vou apresentar Deus para vocês. O que vocês responderiam? Sim, não, talvez, depende, né? Vão colocando aí. Quem quiser vai colocando aí pra gente as respostas. Vou te provocar. Vou dar uma resposta bem provocativa. Deus não existe. Ok, né? Ok. Então, eu vou fazer a pergunta para você, né? Então, quem gostaria de se encontrar mais profundamente, né? Se encontrar lá dentro. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque, assim, esse bate-bola, acho que é importante a ideia dessa série de lives, que no fim das contas fala sobre espiritualidade, por incrível que pareça, agora nessa última já dá para falar, não vai afugentar mais ninguém. A ideia é desmistificar isso, porque gera toda uma idealização, uma fantasia sobre o que é espiritualidade, né? E, na verdade, a espiritualidade nada mais é do que olhar para dentro, olhar para si, né? Entrar em contato consigo mesmo, isso é religião em essência, e olhar o todo. Duas coisas muito simples. É a visão macro e a visão interna. Quer dizer, duas coisas que a gente não faz. A gente tende a olhar o micro, depois eu posso até fazer uma reflexão sobre isso, a gente já conversou sobre isso, né? Eu e você, eu e a Cris. A gente tem muita, hoje, essa coisa de olhar para o micro, que é como o que se entende por ciência hoje, e olhar para fora o tempo todo. Quando a gente fala de espiritualidade, em essência, é olhar o todo e olhar para dentro, que em essência são as mesmas coisas, né? Por isso que eu brinquei, Deus não existe. Quer dizer, e a Cris foi direto, né? Porque é uma brincadeira que, né, a gente faz, outra grande amiga, a gente conversa um monte também, estamos aqui compartilhando as nossas conversas, basicamente. Então tem que desmistificar isso, é algo muito simples, muito mais fácil, muito mais acessível do que se imagina. Essa história da espiritualidade. Em essência, a própria psicoterapia em si é uma jornada espiritual. E é uma coisa que está aí. Por quê? É autoconhecimento. Nada mais do que isso. Sim, exatamente. Aí agora eu vou lançar outra pergunta. Para quem respondeu que sim, né? Eu gostaria agora de provocar outra reflexão. Ok. Quem respondeu que sim, que gostaria de encontrar Deus, ser apresentado para ele ou para si mesmo. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta. E se eu dissesse que se ao encontrar Deus, ao conhecer Deus ou a se conhecer, você vai ficar infeliz? Então, é interessante fazer essa reflexão. Por quê? Porque no fundo, o que a gente quer? A gente quer ser feliz. No fundo, a gente quer ser feliz. Nós estamos na busca por si próprio, na busca no encontro com Deus, por quê? Porque a gente quer ser feliz, né? Porque se a gente, no momento em que a gente pensa, não, mas se eu encontrar aquilo, eu vou ser extremamente feliz. A gente não vai querer isso, porque a gente veio aqui para ser feliz, a gente está procurando essa felicidade. E nós temos que começar a ser a felicidade no dia a dia, né? Não só procurar, dar um tempo na procura e começar a ser no dia a dia, né?
Então, eu coloquei aqui alguns objetivos interessantes, né? Por que dessa busca da espiritualidade? Alguns objetivos. Primeiro, para me conhecer, né? Para cada um se conhecer. Depois, para saber verdadeiramente quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido para mim, o que faz meu coração vibrar, como na música falava, né? Entender meu lugar em tudo isso, no mundo, no meu espaço, na minha família, né? E o que eu faço a partir disso. Então, porque em muitos momentos a gente descobre que a gente nem se conhece. Muitos momentos nós estamos fazendo atividade no automático. A gente até falou isso nas lives de voluntariado, um pouco do feminino também. A gente vem fazendo algumas atividades muito no automático, sem pensar se aquilo faz sentido para si. E isso afeta diretamente a saúde, não é? Né? Então, isso já impacta diretamente a nossa saúde, com essa infelicidade, né, que pode gerar na gente, né? E assim, como que eu vou fazer então para ter esse encontro, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, vou falar alguns pontos que eu levantei, a gente pode conversar, né, sobre isso, Edu. E as pessoas também podem colocar, isso é interessante, a gente pode fazer uma conversa das pessoas. Eu vi várias pessoas interessantes aqui que trabalham com essas coisas. E Vou ler uns comentários aqui. A Cristina Gala está falando do filme A Cabana, né? Eu não vi o filme, não li o livro, mas entendo que é isso. O Eduardo Pereira, professor de yoga aqui de São José, inclusive me veio aqui uma postagem que você fez, não sei se ainda está aí, falando que o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. A postagem a que me refiro é exatamente essa, esses paralelos que filosofias antigas, no caso o hermetismo, fala, né? Assim como em cima, abaixo. Quer dizer que tudo corresponde. Quando olhamos para dentro, olhamos para fora. E conhecer o fora como que conhecemos o fora? Conhecendo o dentro. Eu falo isso da psicoterapia de uma outra forma muito simples. Qual o processo essencial para a formação de um grande terapeuta? O processo terapêutico que ele passa, que ele se submete enquanto pessoa que tem um terapeuta para se conhecer. Porque se queremos conhecer o humano, o instrumento humano mais acessível somos nós mesmos. E a mesma coisa vale para o mundo, para o externo. O Eduardo fez uma postagem outro dia falando desses paralelos, de várias semelhanças do mundo. E em cima disso eu postei que cientistas estão fazendo um paralelo entre o cérebro humano e o universo. Né, as semelhanças entre espaços escuros, né, a matéria escura, a energia escura, espaços não povoados, os cérebros, os planetas e os neurônios. Quer dizer, cosmólogo e um neurologista, um neurocirurgião, acho que neurologista, estão fazendo esse estudo juntos. Quer dizer, é a mesma coisa. Fala, pô, mas por que eu preciso olhar para dentro? Porque é por dentro que vamos conhecer o fora. Aqui, mais comentários aqui. Pessoas falando, faz parte da busca, o eu nos traz também as nossas sombras, né? Falando do medo, sim. O processo de psicoterapia traz muito isso. O Danilo falando que aceitaria, saiu o comentário dele, eu não estou conseguindo puxar. Mesmo assim, perguntaria para Deus por que Deus estar infeliz. Então, já demos a resposta para quem você tem que fazer essa pergunta. Acho que a Daniela, Elisa, eu acho que se sentiria infeliz porque a gente vai se deparar com uma imagem deturpada do que aprendemos sobre Deus, porque ele é puro amor. Sim, foi tudo muito deturpado ao longo dos séculos. lindo, lindo. Aí eu gostaria de falar um pouquinho aqui da minha percepção de como fazer esse caminho, né? De volta para dentro, de volta para casa, né? Depois a gente vai começar a entrar também filosofia, ciência. Então, alguns pontos. Primeiro de tudo, não há receita única. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque cada ser está no seu momento. Cada um tem as suas feridas, né? Cada um tem que curar feridas diferentes. E está num momento diferente. E cada ser humano é único. E tem que ser respeitado isso. Então, cada um vai ter que olhar para si e entender o seu momento. Mas requer decisão.
Esse é um ponto muito importante. Eu tenho que estar decidido por fazer o mergulho, né? Eu tenho que estar decidido por me encontrar, né? E depois disso eu tenho que ter coragem para seguir e não olhar para trás, porque vai dar vontade de falar assim: ah, não, eu não quero mais isso, porque dói, né? Ah, não, não quero. Então, é coragem de seguir e falar assim: não, eu quero abandonar os pesos, eu quero ser mais leve, né? Então, eu tenho coragem para enfrentar o ser humano que eu não gostaria de ser, porque, na verdade, quando a gente vai entrando para dentro de si, né, vai mergulhando, a gente vai descobrindo que, na verdade, existia um ser humano que, que não era o que a gente gostava. A gente vivenciava várias máscaras, né? E a gente vivenciava as nossas dores e trazia as dores para o mundo, né? Isso é muito duro de ver e de ouvir isso, né? E para mim também é importante, eu colocaria como um outro ponto também, saber que nunca vamos mudar ninguém e não, a não ser nós mesmos, né? Isso é muito duro, né, da gente falar. O que a gente pode, o que pode acontecer é ter interferência de tipo, eu mudo a mim e pelo outro ou me olhar, ele se espelha de alguma forma, ele entende que aquilo na verdade houve um processo bom para mim e ele tenta fazer para ele. Mas isso é único. Cada um vai ter que fazer essa escolha sozinho, né? E ninguém muda ninguém, né? Então, isso é muito importante. Requer um mergulho nas curas, também vai requerer rendição, a gente vai ter que se render ao processo, né? Que ele é único para cada um. E não importa o quanto isso vai doer, você sempre será um ser humano melhor após isso, né? Então, isso eu acho muito legal, é muito forte. Eu falo isso até do voluntariado, porque todas as vezes que eu ia, eu sempre saía alguém melhor. E não vou dizer que era fácil, não. Muitas vezes era muito difícil, que eu me deparava com as minhas dores lá também. Eu deparava com as minhas dificuldades lá, né? Mas por que eu tenho que fazer esse mergulho, né? Esse mergulho na espiritualidade, um mergulho em mim, um mergulho em Deus, né? Por que eu tenho que fazer esse mergulho? Primeiro, porque o mundo precisa de ser humanos melhores, né? Eu coloquei para mim, depois a gente pode trocar, né, Edu? As pessoas podem... Posso, eu vou falar diferente, né? Mas é a mesma coisa, na verdade. Mas é uma pegadinha, né? Porque ninguém tem que fazer isso, não é obrigado, né? Não tem porquê, é uma escolha. Mas há quem diga, e é um sentido grande para a vida, que a gente está aqui para isso. A vida se presta a isso, para nos conhecermos. E quando você fala o mundo precisa de seres humanos melhores, eu diria diferente. Eu preciso de um ser humano melhor para mim. Né? Quantos desencontros... Ah, tá aí? Ah, eu comendo as suas falas. Quantos desencontros a gente não tem com o mundo e, portanto, com nós mesmos? Porque os desencontros que a gente tem com o mundo nos jogam de volta para nós. Né? Cada vez, quanto mais eu trabalho como terapeuta, né, como psiquiatra, eu vejo que, no fim das contas, a gente se relaciona com nós mesmos através do mundo. Então, nos tornarmos um ser humano melhor para o mundo é nos tornarmos um ser humano melhor para nós. E nos tornarmos um ser humano melhor para nós é nos tornarmos um ser humano melhor para o mundo. É a mesma coisa. Para complementar, né, para desmistificar, tudo que vem hoje do Ocidente, né, de uns talvez 1000 anos para cá, 1500 anos para cá, na história do Ocidente. Quando eu falo Ocidente, Europa, basicamente, a América é consequência da Europa. A África, a Ásia, a Oceania é um mundo à parte. A gente sabe muito pouco sobre eles de fato. Né? Realmente sabe muito pouco. Toda a história do Ocidente e da Europa. Né? A gente mal entende a história desses outros lugares. A divindade foi colocada externamente, algo não palpável, algo abstrato. E aí gera muito misticismo, muito preconceito, muito desentendimento. Então, quando a gente fala de espiritualidade, por isso um extremo cuidado para falar disso, gera um preconceito, um afastamento das pessoas, porque elas acham, mas Deus não existe, o criacionismo, não sei o quê, a ciência, o darwinismo, blá, blá, blá. Na verdade,
a divindade está dentro. O conceito oriental é, se tudo é a criação divina, eu também sou. Portanto, a minha conexão para com a divindade não é para fora, é para dentro. É um mergulho interno. Por isso a OMS claramente coloca isso, né, nessa definição mais recente, porque não tem como você cuidar da sua saúde sem olhar para você, sem conectar com o ser divino que é, com o espírito, seja lá o que for isso, aí cada um vai ter seu significado. Aquilo que existe pode ser a mente, pode ser as emoções, pode ser o que te mantém vivo, seja lá o que for. É a mesma coisa que mantém o mundo à nossa volta vivo. Então, esse é o mergulho da espiritualidade, como nós entendemos aqui nessa série de lives, e por isso que isso está sendo falado aqui. Quer dizer, aí as pessoas vão parar e falar, pô, então isso que ele está falando, eu sou ateu, sou agnóstico e tal, mas eu tenho uma espiritualidade? Tem. Não tem, porque quando a gente reconhece o divino em nós, que é esse ser vivo, que vive, que tem experiências, que troca, que está no mundo, que pensa, que reflete, que tem dores, que tem angústias, que tem vontades, a gente reconhece o outro como tal. Sim. E isso naturalmente muda a nossa relação com nós mesmos e, através disso, a relação com o outro. Que é o processo que se propõe a psicoterapia. As pessoas falam, pô, mas a terapia, eu tenho... tá enganando o terapeuta. Pô, mas eu quero trazer meu marido aqui, minha mulher, minha mãe, meu pai, meu filho, meu sei lá quem. Não, o processo é seu. Como a Cris falou. Quando a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar a nós mesmos. E isso já dá um baita trabalho para uma vida. E quando a gente muda a nós mesmos, a nossa relação com o outro muda. E aí há a chance do outro mudar também. Sim, Pelo menos para nós. E assim. E também um outro ponto que eu coloquei, que eu acho que é porque assim, eu gosto de trazer muito para o material também. Porque a gente vai falar de ciência, a gente vai falar do lado profissional, né? A gente vai falar um pouco disso também, né? O que der tempo de falar, né? Porque Eu penso o mundo precisa de seres humanos melhores, né? As organizações precisam de seres humanos melhores, né? As famílias precisam de pessoas melhores. A gente precisa, né? Nós precisamos sermos o melhor ser humano que podemos ser. Porque nós precisamos disso, porque nossa vida vai se tornar mais leve, né? E nunca também pode haver comparações. Então, eu gosto de dizer que quando a gente faz esse trabalho interno, nós trazemos um melhor ser humano para tomar decisões profissionais, por exemplo. Nós conseguimos trazer um melhor ser humano para um convívio entre as outras pessoas, na família, né, com os amigos, com os parceiros, né? Então, isso é muito forte, muito bonito, né? E se quiser falar alguma coisa, Edu, fica à vontade. Eu vou começar a falar o comentário Vou ler o comentário do meu xará aqui, né, Eduardo Pereira, instrutor de yoga. Separação mente-corpo. Coloca-se a mente acima do corpo. Perdemos o contato com o corpo. Aprendemos que o corpo é menos. Essa separação que dá muito trabalho para os terapeutas todos. Sem dúvida alguma. O yoga é um processo de trabalho através do corpo. E aí ele traz um elemento importante, o que é outra coisa para desmistificar a questão espiritualidade, que está no cerne, é integração, que está nessa definição da OMS. Integrar as nossas várias dimensões e trabalhar todas igualmente. Assim como nos integrarmos ao mundo que nos cerca, ao meio à nossa volta, e todas as coisas. Né? Estarmos integrados e integrarmos. Né? Fazer um comentário que eu já falei para a Cris, eu já até falei talvez em outras lives aqui, o conhecimento antigo, as pessoas, a ciência antiga, né, para falar da ciência antiga, até trazer esse tema já, não se tinha instrumentos para olhar o particular, o pequeno, o detalhe. O único olhar que se tinha era do amplo, do macro, do grande. E através do grande, inferir o particular. Então, sempre que se atuava no particular através do grande, era em harmonia com o todo. Porque era o único instrumento que tinha e a única abordagem possível. Hoje, que a gente consegue olhar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, o muito, muito pequeno, a gente perde a dimensão do todo. E atua no particular
em detrimento do todo. Essa é a ciência que temos hoje. Não estou criticando, são dois polos opostos da mesma coisa. E complementares, portanto, têm que andar juntos e não separados. Mas essa é uma diferença brutal, muito grande. E aquele olhar antigo não tinha como ser segregacionista ou desintegrativo, né? Tem as práticas integrativas em saúde, né? Que até talvez uma proposta para o ano que vem, estou dando um spoiler aqui, que é isso, olhar tudo junto. Isso é espiritualidade, é ver o todo. Quer dizer, todos, né, está servindo muito para desmistificar muitos conceitos e aproximar pessoas. Por isso é importante falar de ciência também. A ciência que a gente tem hoje, nenhuma crítica em relação a ela. É que ela olha só o particular e perde a dimensão do todo. Como, por exemplo, a questão da medicação. Você dá um remédio para o coração em detrimento do rim, do cérebro, do pulmão e de tudo mais. Né? Tanto que eu brinco que o melhor médico é um geriatra porque ele consegue sempre... Ele tem que olhar o todo, porque o todo que ele olha é muito frágil. E qualquer interferência vai ter um impacto muito maior no resto. É necessário esse olhar. Né? Cris? Eu vou falar aqui um breve trecho assim, de um texto muito interessante, porque eu gostaria agora de começar a trazer um pouco de aspectos da filosofia, né, tradicional em si. Depois a gente vai falar um pouquinho da ciência. Vou trazendo isso para mostrar que cabe a gente, quando a gente fala do ser humano, do mundo, cabe a gente integrar os saberes. Os saberes são complementares. Até porque todas as lives que você fez anteriormente, elas são de filosofias diferentes, tradições diferentes, mas que com respeito a gente pode integrar esses saberes e a gente pode entendê-los para si, algumas partes, né, trazer para si. A pessoa não precisa ser religiosa, né? A pessoa, na verdade, a pessoa tem que ser o que ela sentir que ela tem naquele momento. Mas isso tem que ser respeitado, né? Aí tem uma frase, um trecho interessante aqui do livro chamado A Felicidade Desesperadamente, de André Comte-Sponville, que é bem interessante esse livro. É um livro bem curto que eu recomendo a todos que gostam de filosofia a ler esse livro. Então tem bastante coisa de Spinoza lá também, é bem legal. E aí tem algumas frases que eu gosto muito, que eu vou trazer aqui, e a gente pode aprofundar trazendo essas frases filosóficas e a gente pode aprofundar para essa área do mergulho em si, né? Ele fala assim, para que a filosofia serve, né? Então, para ele coloca aqui um trecho do livro que a filosofia serve para a gente ser mais feliz, né? Mas se a felicidade é a meta da filosofia, ela não é a norma. Aí ele fala, mas o que eu quero dizer com isso, né? Aí ele diz o seguinte... não é porque uma ideia me faz feliz que eu devo pensá-la. Porque muitas ilusões confortáveis me tornariam mais facilmente feliz do que várias verdades desagradáveis que conheço. Né? Então, é forte, né? É bem forte essa frase. E ele continua assim: trata-se de pensar não o que me torna feliz, mas o que me parece verdadeiro. E fica a meu encargo tentar encontrar diante dessa verdade, seja ela triste ou agonizante, o máximo de felicidade possível. Então, é forte, olha como é forte e profundo o que ele traz nesses trechos, né? Porque a gente veio trazendo que a gente busca a felicidade. Só que às vezes, essa felicidade que a gente está falando, nós estamos maquiando uma ilusão. Por isso que é muito interessante esse trecho, porque ele faz a gente refletir o seguinte: existem alguns, a gente tem que buscar a nossa verdade. É aquilo que toca o nosso coração e o que parece verdadeiro para a gente, e olhar para aquilo, né, de forma que eu consiga trazer mais felicidade possível daquilo que eu estou vendo, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Edu? Dessa frase? Várias coisas para dizer, mas primeiro, acho que é Patrícia, ela perguntou qual o nome do livro. Você pode falar de novo devagar? A Felicidade Desesperadamente. Deixa eu perguntar, ele tem em português? Tem Porque imagino que você tenha lido em francês, né? Tem. Não, tem português também aqui, ó. Não dá para ver, tá dando para ver, tá ofuscada a imagem. Ah, pronto. Ah, em português mesmo. Ele É vem esse o livro. pequeno, ó.
Ele é de André Sponville. E você traz aí um conceito super importante, que está também, assim como o conceito de divindade, de espiritualidade, está muito distorcido. E tem vários motivos. Seria assunto para outra série de lives, a distorção do conceito de felicidade. O que é essa tal dessa felicidade? A gente tem a tendência à felicidade fora, assim como Deus, né? Quer dizer, tudo que a gente coloca fora, a gente coloca distante, está tudo dentro, né? Me veio uma frase outro dia que é a seguinte, né? Estudando, pesquisando, lendo sobre o que seria a iluminação, né? E aí o conceito de iluminação que eu vou usar o Stuart Perrin, que é um mestre de meditação, de Kundalini, já falei dele na live com o Zé Rangel sobre yoga, que ele fala que as pessoas mais iluminadas que ele conhece são pessoas felizes. Então vou usar esse conceito. Poderia falar a iluminação ou a felicidade é o quê? É saber-se. Uhum. Primeiro, né? Ser e saber-se. Saber-se é algo dentro, é algo que a gente sente, que é uma possível leitura para o que se chama de fé. Fé é saber, é sentir. Você sabe, você se preenche com aquilo. E aí você não precisa de nada fora, você sabe. Que é o que a Cris fala, sentir, né? Que a gente coloca aqui a mão no peito, né? Que a gente sente no peito, pelo coração, pelo pulmão, pela medicina chinesa. É sentir algo dentro. Não é algo efêmero, passageiro, com altos e baixos. Se a gente tem um alto, a gente vai ter um baixo. Isso é a dualidade. A felicidade, essa felicidade que falamos aqui, que está na espiritualidade, está na iluminação, em vários lugares, dê o nome que quiser, são apenas nomes. É algo que a gente sente dentro, que a gente se sente pleno, repleto, satisfeito. Eu, Né? eu gosto de dizer que esse estado de felicidade é um estado de amorosidade, é um estado de paz promovido pela amorosidade. Isso, na verdade, as pessoas podem encontrar tanto na busca, tem que buscar primeiro quem você é, né, a si próprio, pode ser através de uma religião para ajudá-lo, pode ser através do conhecimento filosófico, pode ser através de buscando a si próprio por outras terapias. Cada um tem o seu caminho, né? E isso deve ser respeitado. Mas é muito importante encontrar esse estado de paz, porque paz é diferente de tranquilidade, né? Tranquilidade é quando o externo dá uma sossegada e para de ter muitos acontecimentos agitados fora. Mas o estado de paz, não. Ele vem de um estado de amorosidade. Nós temos que estar amando. Amando a si, amando para quem acredita em Deus, amando a Deus, amando o mundo, as pessoas. Isso sim promove um estado de paz integral e verdadeiro, né? Então, Aí eu vou trazer um outro conceito, né? Um conceito que fica muito claro quando a gente começa a estudar e olhar é a oposição entre amor, né? Que bom que você trouxe a questão do amor, e medo. O medo é oposto ao amor. E eu vou trazer um outro conceito, né? Dessa paz interna, aí traduzindo para uma outra linguagem, para ver como é tudo a mesma coisa, são só palavras. E como a Cris falou, tem que encontrar o caminho. Talvez o caminho para um seja pela dança, outro seja pela filosofia, outro pela religião, um pelo taoísmo, outro pelo budismo, outro pelo islamismo, judaísmo, espiritismo, umbanda, não importa, xamanismo, várias correntes, até pela ciência, né? Ou pela filosofia, não importa, pela culinária, pelas artes, existem inúmeros. A questão é que o caminho te conecta a si mesmo e que te gera uma sensação de satisfação. Por que eu trouxe o medo com a satisfação? A dificuldade de satisfação nasce da onde? Do medo de não conseguir ter ou de perder aquilo que se tem. Ou seja, que leva à insatisfação, esse preenchimento interno. Né? Que para quem me segue no YouTube, enfim, nas outras mídias, no Instagram, os vídeos que eu trago, o vídeo que eu falo do vazio, do preenchimento do vazio, desse estado que a gente se sente insatisfeito o tempo todo. E, portanto, uma intranquilidade interna. Ou a ausência de paz, ou a ausência de amor. Porque aquelas pessoas satisfeitas, elas são só sorrisos, porque o outro não pode tirar nada dela. Nem dar nada que ela já não tenha. O outro é um outro, ela pode oferecer coisas.
Então é Eu gosto, possível eu isso. gosto, eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que a gente tem que parar, a gente tem que parar um momento, nossa busca pela felicidade e apenas ser feliz. É uma frase muito bonita e muito profunda. E Tá até fora, tá porque dentro, que tá é o dentro, saber-se. É exato, ser e saber. exatamente. E porque primeiro a gente tem que se apaixonar pelo caminho. Nós temos que nos apaixonar pelo dia a dia do nosso processo. Então a gente tem que encontrar felicidade no nosso caminho, né? Pode ser nos altos e baixos, mas é importante encontrar essa felicidade no caminho, né? Não no objetivo, alcançar o objetivo, né? Mas trilhar esse caminho e se divertir com isso. Eu vou ler uma frase aqui de Carl Sagan de novo, porque eu vou citar bastante coisinhas assim, que ele fala o seguinte: não sei o que o mundo pode achar de mim, mas para mim mesmo, parece que fui apenas um menino, brincando na praia, me divertindo quando encontro, vez ou outra, uma pedrinha mais lisa, uma concha mais bonita do que normal, enquanto o grande oceano da verdade jaz totalmente não descoberto à minha frente, né? É lindo, foi Carl Sagan que disse essa frase incrível. E é isso mesmo, a gente tem que se encantar por esse caminho, né? Se encantar por essas pedrinhas bonitinhas ali, que a gente vai encontrando, uma concha, né? Mas não se apegar àquilo, porque a verdade linda está à sua frente. Seguir, continuar naquilo, né? Mas vivenciar a diversão daquilo, vivenciar aquele momento, né? Quer dizer alguma coisa, Edu, com relação a isso? Não, tô seguindo aí, eu Tá tô ouvindo? olhando o tempo aqui, tô vendo que você tem muito conteúdo aí para falar, vou parar de falar um pouco e deixar você falar, senão você não fala tudo que tem para falar. Tá, eu preparei algumas coisas, então eu vou falando algumas coisas. Eu gostaria que as pessoas fossem mandando também, fossem falando o que elas estão achando e mandando perguntas, né? Fazendo essa dinâmica. Agora eu vou trazer um contraponto da ciência. A gente já veio trazendo Carl Sagan desde o começo da conversa, né? Da nossa conversa. E eu acho que é legal a gente pontuar um pouquinho da ciência agora, né? Que a ciência, ela descreve parte da nossa realidade. Eu acho que é legal a gente... Tem as lives do professor Marcelo, que ele fez com você aqui. Tem as lives do Ciência Transformando Vidas, que acho que é interessantíssimo as pessoas olharem lá o programa que a gente fez. São 18 Me lembrou lives muito aquela importantíssimas. frase era do Clésio, não foi? Não lembro se foi do Clésio ou foi de outro. Que é o que é o cientista, é uma criança no mundo, né? Remete a essa frase do Carl Sagan. Eu não lembro se foi do Clésio ou se foi de Foi do outro. Posso Clássico. estar Ele falou que o cientista é uma criança curiosa, eterna criança falando. curiosa. Exatamente. E é isso mesmo, né? Então, a gente falou um pouco, a gente falou alguma coisinha da filosofia, depois a gente vai tentar entrar um pouquinho mais no assunto, até pelo tempo não dá para falar muito. A gente veio falando de espiritualidade e agora a gente vai falar de ciência para a gente ver que, na verdade, a gente pode sim fundir os saberes, respeitando a abordagem de cada um, respeitando o escopo que cada um se propõe. Isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Então, a realidade, a ciência, ela é a realidade que a gente pode medir, né? A qual a gente pode perceber objetivamente. A gente trabalha com a realidade que é possível fazer essa medição, né? Então, a gente pode medir propriedades, características, né? E a tecnologia, como eu aplico essa ciência em si. E tem todo um método para desenvolver, um método científico para a gente desenvolver, né, a ciência. Isso é muito importante porque, na verdade, a gente pode trazer para a gente também esse método científico, né, para colocar na nossa vida. E eu acho que é importante a gente ver que existem métodos e que eles são rigorosos a serem seguidos para a gente respeitar. Porque quando a gente entende aquilo que está sendo colocado, quando a gente entende a ciência, a gente respeita o que é feito pela ciência, né? Porque eu vejo que é muito mais simples a gente negar, né? Porque é muito mais fácil. Então, quando a gente começa a entender, o entender é mais difícil. Então, requer dedicação. Então, primeiro, por exemplo, o método científico, primeiro a gente declara uma questão, a gente declara um problema. E pode ser com a gente, de repente eu tenho um problema, né? E aí o segundo passo é reúno as informações ali. Eu formulo depois uma hipótese, né? Eu experimento, faço um experimento, estabeleço algum procedimento que eu vou fazer,
testo essa hipótese, analiso o resultado e apresento o resultado. Isso a gente pode fazer com a gente, né? Se eu tenho um problema, eu vou primeiro ver qual que é esse problema, vou reunir as informações que eu tenho dentro de mim sobre aquilo e eu vou pegar alguma possibilidade de hipótese ali, algo que justifica aquilo, e eu vou experimentar. Como? Ah, eu gostaria de alguma técnica específica para usar. Ah, não, eu vou fazer, por exemplo, fazer terapia. Ah, não, eu vou fazer outro tipo. Ah, eu vou fazer orações. Faça o que tiver que fazer, entendeu? E depois observar os resultados. Observar eles criteriosamente, para depois vê-los no final. Então, eu acho que é interessante isso, respeitar o que é realmente feito pela ciência. A gente pode trazer vários paralelos para serem feitos na nossa vida do dia a dia. Mas também, eu gosto de... posso falar um pouco mais sobre ciência, saber científico, a gente pode falar um pouco mais, mas eu vou só pincelar. Quero aproveitar e falar da ciência, né? Já que você falou, isso eu aprendi no Ciência Transformando Vidas. Não vou lembrar, mas 2 lives falaram disso. A de astrobiologia e acho que a do universo, né? Que acho que é com a Clésio de Nardim. Lembrando que a nossa ciência hoje, os instrumentos que ela possui e, portanto, o que a gente aprende como realidade é apenas 5% da realidade, porque 95% são tomados como energia e matéria escura, ou seja, é aquilo que os nossos instrumentos... Oi? Foi o Alex que falou. Alex, né, de astrobiologia. Não sei se o nome é esse que é dado, mas é o que o Carl Sagan fazia também. É a mesma linha de estudo. Mas foi falado em mais uma, eu acho, também. Então, os instrumentos que possuímos hoje, criados por nós, eles conseguem aprender objetivamente 5% da nossa realidade. Ou seja, estamos imersos num oceano que é absolutamente desconhecido por nós mesmos. E aí eu vou trazer um a mais. Quer dizer, que são impossíveis, com os instrumentos que tem hoje, de serem compreendidos, aprendidos racionalmente, intelectualmente por nós. Porém, isso é uma fala que eu costumo dizer, que com toda certeza o instrumento mais sofisticado que existe neste planeta, né, não sabemos sobre outros, e na palestra dele ele fala isso, a gente não sabe, é o nosso corpo, é o corpo humano. Então, através do sentir, nós podemos apreender esses outros 19 vinteavos, ou seja, 95%, de uma forma não objetiva, não intelectual, mas sentindo. E essa é a dificuldade, porque é abstrato, não é concreto. Em essência, a espiritualidade seria isso, apreender esse oceano no qual estamos imersos e não temos instrumentos nem criados por nós e nem racionais para nomear, para aprender, para analisar. Ou seja, é de novo a viagem para dentro, para sentir. Né? E aí vou fechar essa minha fala com uma fala do Xará, aqui do Eduardo Pereira, né? Que ele cita uma frase do Woody Allen, que saiu agora. Dizem que o nosso mundo material é uma ilusão, mas é o único lugar que podemos comer um bom bife. Bom, isso está no filme Matrix também, no Matrix 1, né? Pode falar. Temos mais 10 minutos aí. Então, eu acho que é interessante. A gente só pincelou, né, a ciência, a gente poderia fazer um paralelo de forma bem mais ampla, mas foi legal a gente falar só pinceladamente. Depois a gente pode fazer algo maior e, na verdade, com módulos, né, alguma coisa assim, para falar mais desses assuntos. Mas é só para chamar a atenção das pessoas que existe isso, que existe relação e que, na verdade, a gente tem que respeitar a tudo que cada um se propõe. E também, por exemplo, a religião, ela também se propõe a algo, né? Tem várias definições de religião, né? Eu vou citar só uma aqui, mas tem várias, que é um conjunto, né, de sistemas culturais, crenças, além de visões de mundo, que estabelece símbolos, que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores. Então, assim, religião, mas assim, a religião ela está associada com ela fé e dogmas, né? Isso é muito importante, né?
A ciência, ela tem os seus métodos científicos, né, de experimentação desse mundo material, né, desse universo material que nós temos, né, e tem partes que podem ser comprovadas, né, da forma com que a gente pode experimentar, dado o que nós temos hoje, né, de tecnologia, né, dos avanços que temos hoje. Então, nós temos a ciência que se propõe da forma com que ela se coloca, né? A área com que ela se coloca, a atuação e o escopo que ela se coloca. A religião também, mas eu não posso misturar. Isso que eu acho que é interessante a gente conversar aqui. A gente está falando de espiritualidade, mas é interessante quando as pessoas se aprofundam em alguns textos, se aprofundam em informações. Eu gostaria de pedir cautela para as pessoas para saber a fonte desses textos, né? Eu não posso falar de ciência com fonte religiosa. Para a ciência, eu não posso. Eu não posso falar para a religião só com fonte científica. Eu não posso. Por quê? Porque na religião existem dogmas associados, né? Que são verdades estabelecidas que são inquestionáveis, né? Então, assim, nós estamos falando de atuações diferentes, esferas diferentes. Então, quando uma pessoa ela quer procurar alguma informação sobre ciência, então ela procure em meios que são científicos, respeitados pela ciência, pela religião, procure meios respeitados pela religião. Mas existe uma fusão, porque elas são complementares. E nós podemos, sim, ser seres humanos melhores com toda essa junção de coisas que a gente viu até agora. A gente viu, na verdade, várias frases aqui do Carl Sagan, né? Nós vimos aqui, nós falamos um pouco de religião, nós vemos falando só de espiritualidade o tempo todo. Então, eu acho que isso é importante, sabe? E eu faço um convite, acho que é nesse momento que eu gosto de fazer um convite, assim, é oportuno fazer esse convite, para que a gente se esvazie. Isso é importante com relação à espiritualidade e tudo isso que nós estamos falando. Um convite para que a gente se esvazie daquilo tudo que está enraizado na gente, né? E se abrir para saber que eu tenho que nós temos percepções limitadas, que nós temos limitações físicas, né? Emocionais e psicológicas. Então, agora eu faço um paralelo bem interessante com a ciência, porque quando a gente se lança para um desafio na ciência, a gente não pode colocar como crença o que você vai achar. Não, você se lança no desafio, né? Você se lança no novo. Então você se esvazia, né, para esse primeiro problema, você se esvazia para você conseguir chegar no resultado que ele seja sem influências suas, né? E agora eu trago para a espiritualidade também, para mergulho dentro de si. Para a gente mergulhar mais dentro da gente, para a gente se encontrar mais, a gente tem que se esvaziar. Se esvaziar de quê? Se esvaziar daquilo que a gente acha que é verdade absoluta dentro da gente. Daquilo que a gente acha que a gente é. Tipo, não, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa tímida. Não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar. Não, a gente pode ser muito mais. Na verdade, isso às vezes foi colocado em você, né? Então, é importante a gente se esvaziar para falar assim, eu posso ser o ser humano que eu quiser, né? Eu posso ser esse ser humano. Então, se esvaziar dessas crenças de que eu sou menos, de que eu não posso ser feliz, né? Então, a gente tem que se esvaziar de tudo isso. E respeitar que nós temos limitações, saber que elas existem. E que a nossa visão de mundo, ela vai estar relacionada ao óculos, né? A lente do meu óculos. E se eu tiver muitas feridas, eu vou ver o mundo através das minhas feridas, né? Por isso que é importante esse mergulho para dentro de si, saber o que a pessoa tem que resolver com ela, para que ela traga uma pessoa melhor e uma pessoa mais curada para o mundo, né? Uma pessoa mais curada para o todo, né? A gente tem poucos minutos aí, né? Eu vou vou fazer só colocar só alguns pontos aqui interessantes. Que nesse meu convite é que todos vejam para aquilo que está além dos seus olhos. É um convite que eu gosto de fazer. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, respeitar cada ser humano e cada área que falamos anteriormente, né?
o ser humano, cada ser humano é natureza, né? Quando a gente fala que respeita a natureza, a gente respeita o ser humano é a natureza. Nós temos que respeitar o ser humano, o planeta e tudo isso, né? A gente tem que ter cuidado com as informações, de onde ela vem, se elas são confiáveis, né? A ciência, a filosofia, a religião, não são conflitantes, elas são complementares. E elas têm que ser respeitadas, porque cada ser humano é único, cada ser humano está no seu determinado momento da sua evolução. Então, a verdade é de cada um com relação a isso. E isso tem que ser respeitado. Então, assim, aí o convite é se esvazie das suas certezas para você poder ouvir, para você poder ler algo com relação ao outro, algo novo, né? Seja crítico com relação àquilo que está chegando, para você tirar suas dúvidas, na verdade, e sair alguma conclusão, né? Respeite cada área, o escopo, cada esfera, né? Mas o meu conhecimento de mim mesmo é sim o ganho, ele é um ganho para todos, para todas as áreas e para mim principalmente, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou ler um texto meu, né? Que no finalzinho Dá agora. tempo? Tem um comentário longo aqui do Henrique, falando que as grandes religiões do Ocidente nos proporcionaram um saber místico na tentativa de nos acalmar pela ânsia da verdade. E correu aqui o comentário. Mas hoje não são mais... Eita, tá correndo aqui, não tô conseguindo. Conhecer as perguntas, mas não conseguem entender as respostas. Os físicos acreditam saber as respostas, mas não conseguem compreender as perguntas. Ele cita aqui John Barrow. Então, esse assunto, na verdade, a gente poderia falar muito tempo. Eu acho que tem um conteúdo muito interessante para ser falado. Eu acho que a gente pode aprofundar bastante. As pessoas vão. Eu acho que é interessante quem gostar, indica para os amigos, passa live e tudo, e vai colocando quais assuntos gostaria de ver mais, porque a gente fica mais fácil da gente nortear as conversas. Mas eu gostaria de ler um texto rápido, o meu bem rápido, para pedir para que as pessoas, estamos falando de espiritualidade, o que continuar. Eu vou continuar aqui. Seja você. Meu texto começa assim. Seja você. Em uma era cheia de turbulências, em uma vida cheia de desencontros, seja você o encontro que vale a pena, né? Seja você o sorriso que o medo alheio roubou dos rostos sofridos. Em uma vida cheia de violências, seja você o acolhimento que conforta. Seja você o amor que envolve. Em um momento cheio de morosidade, seja você a atitude sincera de ir ou de ficar. Em um coração cheio de dor, seja você a coragem, a corajosa cura. Seja você uma brisa leve que a primavera trouxe. Seja você a luz que o nascer do sol oferece. Mas seja sincero. Seja a vida ansiosa por ser vivida e que está dentro de você, mas seja você. Esse é o meu texto para finalizar, é a minha mensagem para a gente finalizar a nossa conversa sobre espiritualidade, sobre o mergulho para dentro de si, sobre o respeito com relação aos outros, com relação às outras áreas, né, com relação aos seres humanos. Quer falar alguma coisa, Edu? Nem sei quanto tempo a gente tem. Estamos acabando aqui, daqui a pouco aparece aí o tempo, se não cortar. Bom, a história da ciência, filosofia e religião é como são os cegos apalpando o elefante. Acho que não precisa explicar essa
metáfora, né? Todos conhecem. Ou seja, nenhum deles está mentindo, todos estão falando que estão percebendo, mas nenhum deles está aprendendo a realidade. Ou seja, são complementares. Todos eles tendem a descrever a mesma realidade, cada um sob seu foco, e mesmo os três juntos não conseguem chegar no que é esse todo no qual estamos imersos. O Henrique está recomendando um livro, A Arquitetura Cósmica, do Gilson Freire, que é um compilado das obras de Pietro Ubaldi. Bom, queria agradecer a todos os comentários, está todo mundo falando que gostou, que adorou, que foi ótimo. Que bom, a ideia é essa mesma, porque fazemos isso para vocês. Lembrando que todas essas lives, inclusive essa de hoje, são nada mais que uma degustação para ver quais temas são interessantes, para fomentar um pouco o assunto, para trazer a discussão, e que é um teste para saber quais temas vocês querem ouvir, quais temas a gente deve aprofundar para o ano que vem. É um estudo, né? Para aprofundar, para trazer, porque a ideia é trazer informação de qualidade, conteúdo bom, que ajude as pessoas. Tá bom? Eu queria agradecer a Cris, né? Dar um tempinho para uma fala final, e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Para quem chegou agora, vai ficar disponível no IGTV, assim como todas as outras lives desta série, que tem várias lives. Muito obrigado a todos. Cris, você encerra para nós? Sim, a minha mensagem final, né, é que a gente fez bastante reflexões sobre a espiritualidade, falamos um pouquinho de ciência, um pouquinho de filosofia. Eu gostaria de propor a todos que façam esse mergulho para dentro de si, para que todas as áreas tenham pessoas melhores atuando, né? Para que a gente tenha uma ciência realmente com muitos valores, uma religião também com muitos valores, com seres humanos melhores, para que a gente consiga trazer para a nossa realidade um mundo muito melhor, né? Então, seria muito importante que a gente se unisse e não se separasse se unisse nas nossas semelhanças e não nos separasse nas nossas diferenças. Porque as nossas diferenças nos fazem únicos, né? Então, esse respeito, ele é muito importante. Assim como nós temos que nos respeitar como seres únicos, que nós somos. Então, para mim, essa é a mensagem final. Assim. Boa noite. Boa noite Boa a noite a todos. todos. Beijo. Obrigado. Até.